Vou começar a falar com vocês. Nesse momento, nós estamos gravando, então, oficialmente, em termos de gravação, mais uma vez, boa tarde a todos. Reitero o pedido de desculpas por ter me atrapalhado e obrigado vocês a estarem agora online nesse momento. Ninguém terá nenhum prejuízo, óbvio, por não estar aqui. Já temos uma primeira fala aqui. O João Vitor pergunta se é para fazer os exercícios de modo individual ou conjuntamente. Eu notei aqui atrás que a Letícia falou que seria legal continuar usando o Socrative. Então eu quero dedicar esse começo para nossa conversa, para falar o que aconteceu de segunda até aqui. Vocês foram a primeira turma com quem eu conversei e eu propus alguma forma de trabalho para vocês, que depois, ao longo da semana, trabalhando com outras turmas, e eu tenho turmas de direito econômico, por exemplo, que eu leciono 2 vezes por semana. Então, quando eu trabalhei com essas turmas pela segunda vez, eu fui corrigindo algumas coisas que eu notei que não estavam dando certo. A primeira delas é ligada ao Socrative. Eu tinha expectativa de fazer sincronamente com vocês as atividades do Socrative. Todavia, embora eu tenha dado já 2, 3 aulas para cada turma, havia um contingente de alunos que estava com dificuldade de acesso. Então eu preferi abrir mão nesse momento do Socrative, que eu acho que funciona muito, é muito legal para a sala de aula, mas eu achei por bem abrir mão do Socrative e concentrar tudo num ambiente só. Já que eu estou usando o Hangouts, já que eu já estava usando o Google Class, eu optei, ainda que ele seja mais limitado, por usar também a ferramenta de questionário do Google. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como está reestruturada essa parte de questionário. E aí, o João, que também perguntou como é que é para fazer, eu já aproveito para falar disso com vocês. Vou aqui ligar a apresentação, vou desabilitar minha câmera, mas estou aqui falando com vocês. Vou compartilhar minha tela, só para esclarecer esse primeiro ponto metodológico que diz respeito à estrutura da disciplina. Se vocês estiverem me acompanhando, aqui continua a mesma coisa, o mural. Eu compartilhei com vocês a informação de que eu passaria a usar a ferramenta do Google. Aqui eu compartilhei um vídeo com vocês e compartilhei também o nosso encontro, que eu espero ter conseguido agendar na reunião e enviar o agendamento para vocês. Ponto. Nessa janela, que na verdade deveria se chamar materiais e atividades, estão os conteúdos do curso. Nós estamos agora no segundo tópico, que é linguagem. Terminamos comunicação, eu fiz questão de dar um passo para trás na aula passada, terminamos comunicação. Agora vamos falar de linguagem. Você tem aqui a apresentação em PDF, que eu faria em sala de aula, já estava aí, e você tem aqui o vídeo. Então, o primeiro elemento de aprendizagem que eu indico para vocês é o vídeo. Clicando, você vai parar no YouTube e, substancialmente, a minha explicação da matéria linguagem está aqui. Você, a qualquer momento, pode entrar aí e acompanhar esse vídeo. Eu vou marcar os nossos encontros síncronos pela manhã para as 10 horas e vou encerrar mais ou menos 11 horas. Você vai ter mais ou menos 1 hora para trabalhar com o material. A ideia é que você já avance na sequência, assim que possível, para o próximo material, para chegar primeiro ao material antes do nosso encontro. Então, para a aula de hoje, seria interessante se você já tivesse tido tempo de ver o vídeo. Eu sei que nem todos tiveram. Eu vou fazer uma transição ainda. Mas o nosso conteúdo está aqui. O que eu mudei? Eu passei a criar um questionário no Google contendo o que estava no Socrative. Aqui nós podemos ver
eu não vou abrir aqui para não expor ninguém, né, mas nós temos um aluno que já fez e já entregou. Na verdade, eu não estou resistindo para ver quem foi. Mas a ideia é mesmo que vocês, primeiro, vejam o vídeo. Depois, façam a atividade. E aqui, a gente retoma os conteúdos a partir da atividade. Quando você clica lá na atividade, abre esse formulário. Vocês vão perceber que é muito parecido com o Socrative. O que é pior? Eu não consigo colocar questões com texto muito longo. O texto não fica bem formatado quanto fica no Socrative. Então perceba, ó, aqui, 1, 2 e 3, eu tive que pôr tudo aqui no enunciado. Isso atrapalha um pouquinho na leitura. Mas, como a gente não está pensando ainda em valer pontos, talvez a gente tenha que adotar isso daqui a pouco, eu estou permanecendo com esse sistema. Então, eu vou adotar esse sistema. Assim que possível, eu espero que vocês façam essa atividade. Quem está acompanhando aí na tela, não se assuste, é longa mesmo. Eu tentei não bloquear. A ideia é para você se situar. Em alguns momentos eu precisei colar a imagem da tela do Socrative, que eu não conseguia fazer uma estrutura legal da questão, como aqui. Mas a ideia é você fazer primeiro essa atividade para acompanhar, para ter uma noção, para ver se você conseguiu pegar o essencial do vídeo. Uma vez que você responder esse questionário, se não der errado, você pode tentar de novo. Então, uma tentativa, salvo engano, você pode fazer outra, alguma delas vai registrar como nota. A minha ideia é que você veja o conteúdo e chegue para o nosso encontro preparado. Eu coloquei aqui, então, para trabalho durante o período da aula desta semana, você tem esses dois materiais. Eu, por precaução, coloquei a postagem aqui também. Então, eu espero que você assista ao vídeo e espero que você faça a atividade. Vou voltar para a tela. Deixa eu ver aqui as manifestações. A Vitória achou legal, aí recebeu o agendamento. Eu vou tentar fazer isso. É só convidar vocês. Eu já criei um modelo de evento. Todo fim de semana eu vou fazer os agendamentos da próxima semana e vou convidar vocês. Quem não puder participar vai acompanhar o gravado. Então, voltando ao João Vitor, é legal que vocês respondam primeiro a atividade sozinhos. Aí eu tenho uma estatística. Eu sei, inclusive, qual ponto que vocês mais erraram, quais que vocês mais acertaram. Isso mudou. Está diferente do que eu tinha falado na semana passada e ninguém tem cometeu nenhum erro por não ter respondido. Realmente eu percebi que não estava funcionando quando eu voltei na segunda aula, nas turmas de Direito Econômico, a gente fazer junto. Se funciona com o Socrative em sala de aula, que eu controlo e vejo a reação de todos vocês, aqui a distância não funcionou. Então eu prefiro que você faça antes a atividade, eu vou ter a estatística, vou saber o que vocês entenderam mais, o que vocês entenderam menos, e aqui no momento do encontro síncrono, eu posso focar. Eu não vou ter essa estatística ainda para a linguagem, mas a gente vai ter no futuro. A Letícia, não sei se você conseguiu ver a tela aí, tem que colocar no meu outro ícone, quando eu compartilho a tela, aparece um outro ícone meu. A Paloma está sem o código do Classroom, peraí que eu estou pegando aqui, vou passar para você, só um minuto que eu estou copiando. Mas o que é legal, Paloma, passei aí o código da sala. O que é legal é que você consegue ter acesso. É só alguém passar o link para você e se bloquear, me avisa que eu desbloqueio. Você vai ter acesso aos slides, você vai ter acesso ao vídeo que está no YouTube e você vai ter acesso ao questionário, mesmo se não tiver acesso ao Classroom. É só ficar atenta para os agendamentos, para esse nosso encontro, mas de alguma forma ele funcionou, que você está aqui, né? Mas você vai ter acesso ao questionário com o link, ao vídeo com o link e ao material com o link. Então a gente vai tentar garantir, precisamos da ajuda, precisamos da cooperação
mas vamos tentar garantir o acesso a todos. Então, tá certo, eu agradeço os agradecimentos aí também. O que eu vou fazer nesse nosso encontro desse momento? Como eu percebi pela estatística que a maioria não fez o questionário, e insisto, tudo bem, eu estou aqui checando de novo, eu insisto, está tudo bem, porque nós tínhamos planejado uma coisa que não deu certo. Eu tenho que ter a rapidez de mudar e adaptar. E eu acho que vai ficar mais legal assim. Então eu insisto, qual é o itinerário? O vídeo com o conteúdo explicado. O questionário para você ter um controle do que você está assistindo no vídeo, se você está entendendo ou não, e para gerar uma estatística para mim. De posse da estatística, eu vou abrir aqui o resultado do questionário, eu vou acompanhar a questão e vou me deter ou naquilo que vocês perguntarem, ou naquela estatística em que há um maior índice de erros. Portanto, não se preocupe em colar, não se preocupe em compartilhar respostas, faça conforme o que você está entendendo do vídeo, porque isso vai gerar uma estatística que vai nortear a aula para mim. O Duio está pedindo mais tempo, sim, tanto é que eu não estou contando para hoje. Eu vou tentar colocar o questionário e deixar, até chegar no momento do nosso encontro. E se eu perceber que vocês não tiveram tempo, sem problema, eu explico algum ponto da matéria e a gente vai avançando. É o mesmo que acontece numa aula presencial. Às vezes eu planejo dar um tema numa aula e ele dura 3 aulas. Então, Às vezes eu planejo dar em 3 aulas e o tema dura 1. E isso são coisas que acontecem, a gente vai ter que corrigir. E da minha parte, se vocês tiverem disponibilidade, nenhum problema, de repente, a gente marcar uma segunda reunião aqui. É só eu posicionar. Eu não sei se eu peguei o contato da representante de sala, seria bom que eu pegasse. Depois, se você pudesse passar para mim aí, em particular, não sei se é possível fazer isso também, ou um e-mail via Google Class, porque aí a gente vai sincronizando. Eu pergunto para vocês, olha, vocês estão com alguma janela durante a semana? Tem algum horário livre? Hoje, por exemplo, eu não quis. Eu me atrapalhei porque eu pensei que a aula com vocês fosse 8h10. E aí eu marquei um compromisso 10h10. Então, eu me atrapalhei, achei melhor marcar para tarde, depois que eu pensei que eu poderia ter feito esse contato e perguntado se vocês iriam ter alguma atividade 8h10. Que eu marcaria a nossa conversa das 8h10 até umas 9, 9h30, por exemplo. Então, obrigado, Kathleen. Se você é uma pessoa aí pública, então, eu também agradeço, eu anoto e já registro aqui o seu contato. E qualquer coisa numa situação dessas, aí eu te consulto. Olha, a gente pode fazer a aula 8h10 ao invés de 10h10? Ou, vocês têm uma janela aí, eu vou pegar aqui teu contato. Vocês têm uma janela em algum dia que eu possa marcar mais uma reunião com a gente, né? E eu estou tentando colocar a reunião com 1 hora para que vocês tenham a outra hora da aula para assistir ao vídeo e pelo menos começar a fazer a atividade. Daqui a pouco eu registro aí seu contato. Se você lembrar, passa de novo ao final, porque eu não vou interromper aqui. Eu vou jogar a apresentação, que embora esteja gravada em vídeo, eu quero trocar algumas ideias com vocês sobre o nosso tema da linguagem. Então eu vou de novo desligar minha câmera e compartilhar a tela. Hoje eu não vou trabalhar em cima das questões, ainda que eu volte no nosso próximo encontro. Então, agora, nesse momento, nós estamos começando o segundo tema do curso, e é legal, porque eu já inseri aí nele a questão da linguagem jurídica. Na nossa primeira aula, eu disse que ia decepcionar alguns, que eu não iria enfatizar a linguagem jurídica, e eu não estou enfatizando, eu estou só passando por ela. Então, o nosso primeiro tema aí, o nosso segundo tema é a linguagem, mas aqui ao final, dentro de níveis de linguagem, na verdade níveis, eu inseri algumas questões de linguagem jurídica. Vocês vão perceber se estiverem acompanhando.
A primeira coisa que eu tento enfatizar no vídeo com vocês é o conceito de linguagem. Então, no processo de comunicação, existe uma mensagem, e essa mensagem é composta com um código. O código, um exemplo de código é a linguagem. Então, a linguagem é um tipo de código. Ela é, a linguagem, um código específico que é composto por sinais e regras de combinação de sinais. No caso humano, a linguagem permite às pessoas transmitir ideias, pensamentos e sentimentos. O que nos interessa é saber que a linguagem pode ou não usar a palavra. Quando a linguagem usa a palavra, ela é chamada de linguagem verbal. Quando ela não usa a palavra, ela, obviamente, se chama linguagem não verbal. Quando a gente conversa presencialmente um com o outro, ou agora aqui por câmera, vocês percebam que eu gesticulo muito, não consigo parar de gesticular, a gente está usando uma linguagem integrada, que congrega a palavra e, por exemplo, gestos. Agora, existem vários tipos de linguagem não verbal. Cores, símbolos, roupas, tudo isso compõe um tipo de linguagem que não usa a palavra. Dentro das linguagens, nos interessa uma linguagem em específico, que é a língua. A língua é uma linguagem composta por signos linguísticos, que são as palavras. Nós veremos numa aula só sobre as palavras que o signo linguístico é a palavra. A língua possui palavras e uma gramática, que traz as regras de combinação dessas palavras. Então, o nosso conceito é que nós vamos pensar na linguagem enquanto língua, que é composta por palavras. E a linguagem, enquanto língua composta por palavras, pode ser escrita ou falada. Aqui, vocês estão vendo a forma escrita, mas estão ouvindo a forma oral ou falada. Gente, aí chegamos a um primeiro momento. Eu vou parar um pouquinho. Estou voltando aqui para a sala. Então, nós chegamos a um primeiro momento de pausa. Por quê? Talvez aqui, para o próximo encontro, eu já não refaça a explicação. Talvez eu já esteja focado aqui com vocês no teste. Mas sei lá, se eu perceber que não está dando certo, vocês são a primeira turma da semana, são as cobaias, desculpem. E aí a gente vai tentando ajustar até encontrar a melhor forma de vocês conseguirem acompanhar e a gente tornar esse momento aqui produtivo. Mas o que eu dizia para vocês é que a primeira pausa é no momento que nós temos que diferenciar a linguagem oral e a linguagem escrita. E por que eu parei? Porque é muito importante que você note que o jeito como você fala não é o jeito como você escreve. Não é nem para travar, tem gente que trava, tem gente que fala muito e muito bem, mas que na hora de passar para o papel, a pessoa trava. Porque ela também acha que a transposição é uma coisa de outro mundo. A questão é muito simples. São duas formas diferentes de linguagem. A língua oral tem algumas características e a linguagem escrita tem outra. No momento de você transpor a linguagem que você usa enquanto fala para o papel, você precisa fazer algumas transformações. Você precisa tomar alguns cuidados.
E muitas vezes eu noto em provas, em petições iniciais, em documentos oficiais, pasmem, até em sentenças, eu noto que alguns desses cuidados não foram tomados. E essa transposição não fica legal. Você traz recursos da linguagem falada para a língua escrita. Tem aqui duas manifestações. Arthur, eu posso falar daqui a pouco de novo da A1, eu lembro de já ter comentado alguma coisa na exposição anterior, ao final do tema comunicação, a gente falou dos elementos do processo de comunicação, e isso corresponde à primeira pergunta da A1. Em tese, a A1 é em grupo. Imagino que dê para vocês continuarem se reunindo em grupo também à distância, trocando. Uma sugestão que eu daria é para criar um documento do Google e compartilhar esse documento com 2 ou 3 colegas do grupo. E aí todos redigirem junto as respostas. Então, a A1 tem 2 perguntas e vocês têm que responder em grupos de 2 ou 3. Eu estou estimando uma página para a primeira pergunta, no máximo, e uma página para a segunda. Se você for trazer bibliografia, referências, citações, não conta nessa página. Então, você pode colocar só o conteúdo respondendo a pergunta. E toda a parte de referências você coloca ao final. Então, você traz todas as informações, como o nome dos componentes do grupo e tudo mais, ao final, deixando apenas a resposta mesmo nesse cômputo da página. Mais alguma questão aí, pessoal? Eu vou voltar aqui à apresentação. Tudo isso está... Eu estou tentando fazer uma contraluz, está o sol aqui desse lado, mas está difícil. A forma de entrega é pelo Google Class. É só responder lá, é só enviar. O exercício está criado, é só enviar lá no exercício no Google Class que você entrega. Eu acho que dá para entregar até mesmo via documento do Google. O mesmo documento que você usou para responder já conta como entrega. A data da entrega está especificado. Deixa eu entrar aqui na apresentação e eu já volto também para o PowerPoint. Mas, ó, gente, dá uma olhada aqui, porque isso está aqui desde a primeira aula. Se você entrar na agenda da sua turma, até alguém me deu feedback se isso está aparecendo para vocês. Aqui é a agenda geral minha de todas as turmas. Vamos aqui para o mês de abril, e no mês de abril já está programada a entrega da A1. Então, cheque na agenda se de fato está aparecendo para vocês. Se não, conte aí como sendo 6 de abril. Então, verifique a agenda. Não está escrito aqui. Primeiro, o que não está escrito aqui? Limite de uma página. Não está escrito aqui que é em grupo. São grupos de 2 ou 3 alunos e uma página para cada uma das questões. Aqui você vai ver todos os meus critérios de correção. Tudo bem? Então, aqui você tem os critérios de correção. E agora, eu vou falar da segunda questão. Eu parei, por quê? Eu vou retomar a apresentação. E é em cima disso, por isso eu estou parado aqui, que vai ser a segunda questão da A1. Qual é o ponto? Normalmente, e vocês vão ver no vídeo que isso aconteceu, a gente trabalha com uma divisão que eu reputo já um pouquinho ultrapassada entre língua oral e língua escrita.
No vídeo eu tento falar, na medida do possível, da língua escrita oficial, da língua escrita científica. Mas quando a gente fez essa divisão, quando a doutrina fez essa divisão, eles estavam mais focados numa realidade em que as pessoas não estavam escrevendo. E quando iam escrever, elas escreviam cartas, que é um texto longo, é um texto em que você pode pensar, você demora para enviar, você demora para receber a resposta. Ninguém estava pensando na língua escrita da comunicação instantânea. O que nós temos hoje é a comunicação instantânea. Então, essas características talvez ainda sirvam para a língua oral. A língua oral, ela recorre muito a elementos não verbais. Entonação, ritmo, gesto, o olhar. Às vezes um olhar, não é isso que falam, um olhar vale mais que 1000 palavras. Então, só o jeito da pessoa olhar, você já sabe o que ela está pensando, o que ela quis dizer, porque ela comunica. Na língua oral, a gente pode contar com isso. Eu não preciso falar tudo, eu não preciso descrever tudo. Eu posso gesticular, eu posso entonar de uma forma diferente o que eu vou falar. Na língua oral, nós estamos numa relação direta entre emissor e receptor. Nós estamos falando presencialmente, ou aqui, agora, ao vivo. Eu falo e se você não entender, você já responde e já reage. Ainda que eu esteja gravando, eu estou encarando isso como uma conversa direta. Então, essa conversa pode ser econômica. Se a gente está falando, fazendo uma aula dentro do Butantan e na sala, eu posso dizer, olha gente, aqui na esquina, todo mundo sabe o que é a esquina. Eu não preciso parar para descrever a esquina da Vital Brasil, da São Judas. Todo mundo sabe, todo mundo passa por lá. Então isso permite que eu seja mais econômico, que eu use menos palavras. A língua oral tem um problema. Uma vez que você fala, não dá para voltar atrás, não dá para apagar. Se você fala uma besteira, saiu, paciência, não há o que se fazer. Então ela é instantânea. A língua oral também possui muitos marcadores de conversa e de pausa, tá? Né? Vocês estão entendendo? Então eu estou marcando a conversa, eu quero saber se vocês estão ouvindo, eu quero saber se vocês estão prestando atenção. São marcadores e também as pausas. Uma pausa significa muita coisa numa conversa. Você entendeu o que eu falei? Todos ficam em silêncio. Ora, isso significa alguma coisa. Eu preciso entender o significado disso. E eu posso transmitir algo com o silêncio na língua oral. Também na língua oral, as palavras são omitidas ou reduzidas. Eu não falo todas as palavras e eu não escrevo por inteiro todas as palavras. Por fim, na língua oral, você nota mais facilmente os níveis de linguagem. Você, numa língua oral, se permite, às vezes, um tom mais afetuoso, palavras no diminutivo. Os níveis aparecem claramente. A língua escrita, pensando aí na ciência, num livro, com a literatura oficial, pensando no uso da norma culta da língua portuguesa, o nível escrito que você vai ter que usar numa prova, numa petição, numa sentença, está preso à palavra. Você não pode usar recursos não verbais. Não dá para você gritar numa prova por escrito. Ah, professor, isso eu sei. Tá, você tem que escrever. Eu preciso saber que você sabe, sem que você grite ou que torne explícito isso com gestos. Não há esses recursos. Então, quando você vai escrever, você tem que, em virtude disso, ser menos econômico. Você vai ter que imaginar qual será a reação do receptor. Você não sabe o que o receptor conhece ou não conhece. Então você vai ter que descrever tudo aquilo que você quer dizer. Você vai ter que descrever o que é a tal da esquina da Vital Brasil da Universidade de São Judas, porque poucos sabem o que é essa esquina. Então você tem que descrever como ela é, os carros que passam por lá, o barulho, o ônibus que passa quase subindo na calçada. Você tem que descrever essa esquina. Ainda, diferentemente da língua oral, a língua escrita pode ser apagada.
Você escreve uma carta, se arrepende, apaga. Isso dá até para replicar ainda no e-mail. Você escreve um e-mail, eu muitas vezes fiz isso, eu queria xingar a pessoa, escrevi o e-mail xingando, aí eu pensava bem, não é bem isso. Eu preciso respirar um pouco, eu respirava e mudava completamente o que eu ia escrever. Então, há uma dilação no tempo entre você escrever e enviar. Ainda, tradicionalmente, na língua escrita, você não tem o uso do né na conversa. Você não usa os marcadores conversacionais. Ninguém escreve numa prova. O professor pergunta o que é a linguagem? O aluno responde: a linguagem, professor, né? Tá. A linguagem é isso. Ninguém vai escrever assim. Você pode falar assim, mas você não vai trazer esses marcadores para a conversa. Ainda, numa língua escrita científica, numa língua escrita oficial, as palavras têm que ser inteiras, as palavras têm que estar presentes. Você não pode abreviar palavras, você não pode escrever pela metade, você não pode escrever só o que sem o u e o e. Você não pode adotar essa forma de escrita que aparece, eu não queria entrar nisso agora, nas redes sociais. Então, você tem que trazer a palavra inteira e sem abreviaturas. Por fim, na língua escrita, todo mundo tenta escrever no nível culto. Porque, na maioria das vezes, em comunicações oficiais, o nível culto é obrigatório. Nesse sentido, os níveis de linguagem aparecem menos. Estou voltando aqui para a sala. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. A Juliana está perguntando, sim, Juliana, os marcadores conversacionais fazem aquilo que se diz de ser a função fática. O que é a função fática? É a função que testa o canal. Entre outras coisas, os marcadores estão testando o canal para saber se nós estamos aqui nos comunicando, né? Tá? Tá entendendo? Eu quero saber se há um canal entre nós. Portanto, cumprem sim a função fática. O slide está compartilhado aí, Kathleen. Daqui a pouco eu volto lá, para não sair daqui agora. Daqui a pouco eu volto e a gente retoma. Segura um pouquinho aí as anotações, eu já volto lá. Eu quero só colocar a reflexão. Qual é a reflexão? Na A2, eu vou até pegar o texto direito aqui sem sair da tela, para não falar errado. Eu estou lendo minha tela. Na A1, desculpe, segunda questão da A1. Apresente 3 características da linguagem utilizada nas redes sociais. Facebook, WhatsApp. Eu fui malandro. Eu joguei o problema para vocês. Eu só constatei que aquele quadro que eu usei apresenta uma linguagem oral e uma linguagem escrita, digamos, considerando a linguagem escrita no máximo até o e-mail. Quase todos os livros pararam lá. Eles até criam eu já vi livros que atualizaram, e falam da linguagem das redes sociais. E é isso que eu estou jogando para você. Eu quero que você viu que naquele quadro lá, eu já volto lá, hein, Kathleen? Naquele quadro, eu apresentei características da língua oral, características da língua escrita. A minha questão é, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, Twitter, sei lá, estou esquecendo algumas redes aí. Nessas redes sociais, você escreve daquele jeito que está lá? Será que se você fosse fazer um terceiro quadro com características das redes sociais, ele teria as mesmas características da língua escrita? É esse o problema da segunda questão. E eu quero que você coloque 3 características da língua escrita usada nas redes sociais. O que eu quero na resposta? Que você coloque a característica e justifique. Você pode justificar, você deve justificar teoricamente, olha, explicando, melhor dizendo, então você vai explicar por que nas redes sociais
a característica. Eu não vou citar aqui, eu sempre entrego questão antes da hora, e isso aqui vai estar gravado, vai ser pior ainda, mas eu vou chamar de característica X. Você identificou uma característica X na linguagem usada nas redes sociais. Então, identifico que há a característica X nas redes sociais por causa disso, noto que o uso faz, que o uso da língua vai assim, faz isso e ponto. Posso exemplificar em situações que isso acontece. 2 pontos, e traz exemplos. Então é mais ou menos essa a estrutura que eu penso com as 3 características da linguagem usada nas redes sociais. Pode não parecer, mas tem um fundinho aqui de questão para o jurista. Hoje, cada vez mais, o direito é o processo digital. E em sendo o processo digital, ele começa, ou não, mas parece que sim, a ter características diferentes na sua linguagem. Enquanto o processo era o processo físico, com interações dilatadas no tempo, havia determinadas características na linguagem jurídica. Isso não é objeto da pergunta, hein, gente? É uma reflexão. Parece que a comunicação do processo digital tem características diferentes. Seria legal um estudo, inclusive, para analisar essas características, se são mesmo diferentes ou não. Mas, uma vez eu conversei com uma juíza que falava, olha, eu aqui no processo digital estou em tempo real com os advogados. Ela se sentia como num WhatsApp. Claro que a linguagem vai ser diferente. Ninguém vai ficar num WhatsApp escrevendo um texto como se fosse uma carta. Talvez salvo eu, que não consigo abreviar, não consigo usar alguns recursos da linguagem escrita para as redes sociais. Então, se vocês entenderam, e aí, foi o João que falou lá em cima, não me lembro, mas eu estou voltando aqui, então, a A1, especificamente no que diz respeito à segunda questão. Se vocês estiverem acompanhando, eu vou voltar lá para o slide. Então, esse foi o nosso ponto de pausa. Aí eu coloquei depois esse slide lá nos testes para você. A Maria Constantino Petri, que foi professora da São Judas por muito tempo, ela fala aí também das questões da língua, dos recursos da língua escrita, como a pontuação, e o papel dela na hora de você transmitir uma mensagem. Outro ponto, então, primeiro ponto, a linguagem, o que é a linguagem verbal e não verbal, linguagem oral e escrita, problema que eu joguei para vocês, que é a linguagem das mídias sociais, ou das redes sociais. Outro ponto interessante é o chamado caráter social da língua. A língua é social, a língua é viva, a língua está entre o indivíduo e a sociedade. Ela coloca o indivíduo em contato com a sociedade. Daí, existem forças para transformar uma língua. São os fatores de variação. Eles fazem com que a língua mude, com que ela não seja a mesma. O que faz com que a língua mude? Primeiro, a geografia. As regiões de um país têm culturas diferentes. Isso não pode deixar de aparecer na língua. A língua é social. Se as pessoas estão em ambientes culturais diferentes, elas vão falar de uma forma diferente. E isso vai modificar, isso pressiona por modificações da língua. Também, conforme a idade, o sexo, a profissão, o nível de estudo, a classe social, haverá mudanças ou forças pressionando para mudanças na língua. Os grupos usam a língua de formas diferentes. E também o contexto. Uma fala minha aqui nesse bate-papo ao vivo com vocês vai fazer um uso da língua
que é muito menos cuidadoso do ponto de vista da norma culta se eu tivesse escrevendo, do que se eu estivesse escrevendo um texto para vocês. Embora eu tente tomar cuidado enquanto fale, eu tomo bem menos cuidado enquanto eu falo do que eu tomo enquanto eu escrevo. E daqui, dessas nossas interações, a língua começa a se transformar. E, de repente, a gente passa a falar de um jeito diferente do que falava. Do outro lado, existem forças na sociedade que tentam impedir a língua de se transformar, que tentam segurar a língua, que tentam exercer um controle social sobre a língua. E a primeira dessas forças é a chamada norma culta. O Brasil e Portugal têm hoje um padrão oficial da língua. O Estado tenta controlar a língua para evitar que a própria população se disperse, se transforme em vários grupos diferentes e prejudique a própria unidade da nação. Então, quando a gente diz que existe uma forma correta de se falar, isso é correto sob o ponto de vista da norma culta. Não que as outras formas sejam erradas, mas ao dizer que há uma forma correta, quem diz isso está tentando uniformizar, padronizar, manter a língua como única. A escola trabalha muito nesse sentido. Nós aprendemos quase sempre a norma culta da língua portuguesa. Ninguém se forma numa escola que adota um dialeto aqui no Brasil. Ninguém se forma numa escola que ensina a língua dos mano. Ninguém se forma, portanto, falando uma variação da língua portuguesa. E quase sempre a literatura também vai para os padrões oficiais. Se a gente adotar um conceito ampliado de literatura, incluindo aí literatura científica também, ela está trabalhando para a uniformização da língua. Por fim, ainda que os meios de comunicação de massa, a internet e as mídias sociais possam transformar a língua, mas como tem muita gente no mesmo processo de comunicação, isso termina pressionando para que a língua continue tendo um padrão. Então, também são forças que pressionam pela manutenção da língua. Deixa eu ver como é que vocês estão. E eu acabei pulando o último slide, Kathleen. Agora que eu vi a sua pergunta, que eu lembrei. Daqui a pouco eu prometo que eu já volto nele. Faltou aqui, parece que o resto da sua pergunta, Débora. A variação linguística é uma forma de... Eu não... A variação linguística, boa pergunta aqui, é uma forma de se impor? Sim. Sobretudo quando você diz que o seu jeito de falar, a sua variação linguística é a correta. Se eu chegar para vocês e falarem, desculpem, é só um jeito aqui para a aula, hein? Vocês são burros, vocês são ignorantes, vocês são analfabetos. Eu estou querendo me impor. Eu estou querendo dizer que o meu padrão é correto e que vocês não sabem usar a língua. Ora, vocês não se comunicam? Vocês não falam, não escrevem, não conversam? Então eu tendo a... Vou transformar o que você perguntou numa afirmação e eu tendo a concordar com isso. Sociologicamente, é sim um jeito de se impor. E ficando aqui da esquerda para a direita, alguém vai dizer que o Lula era burro porque não sabia falar? Claro que ele sabia falar, ele é um dos maiores comunicadores da sociedade brasileira, se não o maior de 2000 a 2010. A forma dele falar com as massas, dele falar com as elites, a forma dele falar nos ambientes internacionais é extraordinária. E eu não posso negar também, o Bolsonaro é um grande comunicador. Por mais que esse momento seja de crise para o governo, e por mais que ele tenha ideias com as quais eu não simpatizo com quase ninguém na política, mas por mais que ele tenha ideias com as quais eu não simpatizo, eu não vou dizer que ele é burro porque ele não consegue ler um texto escrito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem um jeito diferente de se expressar, e olha só, ele teve milhões de votos. Então, é preciso entender que aquele que olha para o outro e tenta diminuir o outro a partir do jeito do outro falar, está sim tentando se impor. Quais são os grupos que se impõem, por exemplo, através da variação linguística? É muito genérico o que eu vou dizer, mas as elites costumam se diferenciar do povo pelo jeito de falar. E costumam dizer
que o jeito de elas falarem é o jeito correto. Ainda que você vai pegar um Paulo Guedes, você vai pegar um Weintraub, eles cometam deslizes absurdos em relação à norma culta. Mas esses deslizes passam quase que despercebidos. Tudo bem, o Weintraub eu estou exagerando, mas esses deslizes, eles passam quase que despercebidos para a maioria da população. Agora, tem um fator muito específico aqui no Brasil, que também é genérico, viu, Débora? Mas há uma tendência de a classe média querer se diferenciar do povo pelo jeito de falar. Há uma tendência de aquela pessoa que quer ridicularizar o Lula, o Bolsonaro, por exemplo, querer dizer, olha, eu sou de classe média, eu estudei, eu domino a norma culta, eu sou mais inteligente. Esses caras são burros. E, no fundo, tem até a chamada dor de cotovelo conforme a pessoa. Claro, tem o cara que olha para o pobre, que é de classe média, ele está quase na pobreza, mas ele quer se diferenciar da pobreza. E aí ele vai usar uma forma de falar preconceituosa para mostrar que o outro é burro e que ele está no lugar em que ele queria estar. Quando a classe média olha para cima, um Lula, um Bolsonaro que chegaram ao poder, ela olha com inveja. Esse cara não devia estar aí. Olha só, não sabe nem falar. Então é uma forma de tentar se impor e é, sim, uma imposição de classe. Tudo bem? Olha, então, o que eu quis mostrar para vocês? Toda língua é viva, isso é maravilhoso, é uma coisa assim fantástica. Toda língua é viva e ela está em constante pressão para se transformar. A gente poderia chegar aqui agora e falar, vamos combinar um jeito novo de usar a língua portuguesa. A gente iria transformar a língua portuguesa, mas aí viriam as forças de uniformização. O nosso jeito não seria aceito, falariam que a gente desvia da norma culta, tentariam nos enquadrar, tentariam nos conter. Então, essa dialética, se quiserem, essa tensão, ela é presente na língua o tempo todo. E é daí que vão surgir os níveis de linguagem. Mas eu vou segurar aqui um pouquinho, eu não quero passar de 50 minutos nesses nossos encontros, e eu já estou começando a passar disso. Eu acho que você já tem aí condições de continuar, porque a gente vai chegar nos níveis de linguagem. De repente eu volto um pouquinho, mas eu vou voltar, se der certo, já nas questões. Eu tento partir daqui das questões, eu retomo, eu gosto sempre de retomar rapidamente, se vocês puderem fazer o questionário, as primeiras questões, mas então a sugestão, assista ao vídeo, faça o questionário, e a gente volta aqui para se reunir. Eu vou pegar aqui o contato da Kathleen, que eu acho que ficou para trás. Bom, eu vou achar aqui daqui a pouco. Alguma dúvida, pessoal? Ótimo, você já facilitou minha vida. Agora eu vou copiar e deixar na área de transferência aqui, Kathleen. Muito obrigado. Alguma dúvida aí, pessoal? Se não, eu de novo peço desculpas pelo horário, mas aí eu vou tentar agora ajustar isso com a Kathleen por mensagens, para que ela consulte vocês, e vou tentar, então, se for necessário, dar mais uma aula para vocês, se a gente perceber que está sendo necessário, mas eu não quero tomar o tempo inteiro para que vocês percam também o momento de estudo. É eu que agradeço aí, Kathleen e João também. Pessoal, eu vou, se não houver mais dúvidas, eu vou desligar aqui o vídeo. Eu que agradeço aí, gente, muito obrigado aí a todos. Vou tomar as providências primeiro, eu vou tirar a gravação, vou desligar a gravação.